gente, esses são um dos 3 pesquisadores que participaram da pesquisa. A Monique Evelyn e o Hércules Lainon também estão aqui, também participaram da pesquisa enquanto pesquisadores, né? E vão estar com a gente na mesa do Vozes Urbanas. Então, agora deixo com vocês e com os pesquisadores e para a gente falar sobre emergências políticas nas periferias. Vamos lá. A primeira coisa que que eu quero muito contar para vocês, que a gente fez um mapeamento inicial, de mapeamento espontâneo e também mandando mensagens para as pessoas e para as nossas redes. E a gente fez um mapeamento de 400 iniciativas, né? Seja iniciativas das nossas redes, com as quais a gente tem contato, seja iniciativas também que as pessoas foram indicando, né? E a gente conversou com 130 pessoas, né? Foram 130 entrevistas diferentes. Então, vocês podem ver ali 7.000 minutos de áudio. Então, quem transcreveu isso teve um belíssimo trabalho, 7.000 minutos de áudio. E a gente colou em 5 lugares diferentes, 5 cidades: Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira coisa super importante é que assim, nenhuma pesquisa vai dar conta das coisas, nenhuma, isso é fato, e isso a gente conversou bastante entre a gente. E que essa conversa que a gente fez com essas 130 entrevistas, elas são um retrato de um momento muito específico, de um momento histórico, que depois, inclusive, a gente vai aprofundar que momento histórico é esse. Então, não tem nenhuma pretensão, de modo algum, de totalizar coisas, tá? Então, isso é uma coisa que precisa super ficar no nosso norte. Então, é um retrato de um momento, no tempo, no espaço, muito especificamente. Outra coisa que é super importante, está funcionando, outra coisa que é super importante é, a gente o tempo todo ficou fazendo essa disputa, que é essas iniciativas e essas pessoas, elas existem a partir das periferias, né? O que isso significa? Que a gente está se locomovendo pela cidade, fazendo coisas, costurando coisas com diversos outros fazedores, né? Eu, por exemplo, estou naquela última bolinha ali, que é a ONG. Né? Então, eu fui formado a minha vida inteira dentro de uma organização social. Esse é um dos espaços de onde emergiu, de onde foram formadas esses 130 fazedores e fazedoras que a gente foi conversando pelo caminho. Mas a gente tem outros espaços também, né? Coletivos e redes, um encontro com um mentor, né, que pode ser um pastor progressista, pode ser um padre, pode ser um educador específico, pode ser aquele professor de sociologia que fez você compreender e problematizar muito mais a realidade. Então, acho que eu consegui me fazer entender, né? A gente notou 5 espaços de formação desses fazedores e fazedoras que a gente foi encontrando pelo caminho. A gente acha que esses fazedores e fazedoras, dentro dos seus territórios, estão fazendo o que a gente chamou de laboratórios de direitos constitucionais. Basicamente, tem aquele livrinho, né, da Constituição, aquele livrinho lá feito, lá atrás, que garante uma série de direitos que sistematicamente são violados onde eu moro, por exemplo. Né? É um livro, está lá guardado, mas não é executado de uma maneira prática. O que a gente compreendeu, conversando com essas pessoas, né, com essas mulheres, com esses homens, esses fazedores e fazedoras, é que essas pessoas, elas laboratoriam direitos na prática. O que isso significa? Que elas ensaiam essa sociedade que a própria Constituição tenta garantir através daquele monte de parágrafo, né, daquele monte de termo, etc. e tal. Então, o Estado, que não oferece, que não garante esses direitos, né, que sistematicamente, inclusive, alimenta uma redistribuição de recursos dentro da cidade, do Estado e da União, de maneiras muito diferentes, né, ele não consegue garantir essa Constituição de uma maneira prática. E esses fazedores e fazedoras, dentro dos territórios, estão ensaiando, né, laboratoriando esses direitos de uma maneira prática. Então, a inovação política que a gente achou, né, foi entender que esses fazedores e fazedoras estão nesses laboratórios de direitos constitucionais. A gente chegou a 5 laboratórios de direitos que a gente vai aprofundar ao longo dessa conversa. O direito à existência, o direito à memória, educação e cultura, o direito à economia e ao bem viver, o direito à participação política e o direito à ocupação do poder. E a partir de agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre cada um deles. O meu sonho para a política é que eles parem de nos matar. Porque se a gente morrer, a gente não vai disputar. É isso. É um sonho. Essa foi uma das verbalizações que a gente encontrou em Belo Horizonte, com um coletivo chamado Pretas em Movimentos.
E a gente inicia falando sobre o direito à existência com essa verbalização, por quê? Tem iniciativas nesses territórios que a gente encontrou, né? Então, só trazendo, eu fui uma das pesquisadoras que fui para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e também aqui em São Paulo. Dentro dessas iniciativas que a gente encontrou falando sobre esse direito à existência, né, que estão atuando diretamente numa gestão de urgência, que é o estanque das violações de direitos humanos nesses territórios, né? Então, essas violações de direitos humanos que estão ocorrendo, a gente dividiu em 3 eixos, né, que é o estancar, o existir e resistir. Por que isso? Nesse encontro, né, que a gente deu dentro desse território e entendendo como que a gente está atuando a partir dessas práticas, uma das coisas que a gente encontrou, por exemplo, é a ausência planejada do Estado. Por que a ausência planejada do Estado, né? Quando a gente fala que na periferia não existe educação, não tem saúde de qualidade, ou que não chega a cultura, enfim, qualquer desses direitos que estão previstos em Constituição, a gente vê, na verdade, que não é que não tem ou que não chega. Na verdade, existe uma decisão política tomada para que isso não chegue. E que chegue lá são forças policiais. E quando a gente está falando disso, a gente começa também a entender o conceito de humanidade que essas iniciativas estão disputando esse imaginário coletivo, que somos humanos também, né? Que habitamos esse território, que são corpos negros, trans, periféricos, LGBTQ+. Então, esses corpos são humanos e essa disputa desse conceito de humanidade, para poder, aí sim, ter esse direito à existência, ele está dentro desse debate, né? E as iniciativas que a gente encontrou, eles estão trabalhando com soluções, né? E como fazer com que esses estanques de violações de direitos humanos sejam diminuídos e denunciados. Então, a visibilidade como uma das ferramentas, né, de proteção e também a formação de coletivos e redes como outra ferramenta de proteção. Por quê? Quando essas violações de direitos humanos estão ocorrendo e você consegue com que a publicização disso ocorra, que outras pessoas tenham acesso e que isso vire uma denúncia formal e, a partir daí, inicie um processo que vá de encontro, de fato, com o que está ocorrendo ali, a gente consegue, ao menos, ir minimizando para que outros direitos sejam acessados, né? Então, a gente colocou o direito à existência como um dos primeiros direitos a serem garantidos para que a gente possa ter acesso ao restante, que é muito, voltando na verbalização que a gente iniciou, é muito aquilo, né? A gente precisa estar vivo, existir. Temos uma das conversas com Celinha, de Belo Horizonte, que ela diz, a gente precisa existir para aí a gente poder cobrar. Então, esse é o primeiro direito que a gente conseguiu, enfim, chegar, né, para a gente poder encontrar onde estão essas atuações e, a partir daí, a gente conseguir desenhar um outro caminho. 2 de abril de 2015. Um tiro na cabeça. Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, cai. A bala da polícia fez mais uma vítima no Alemão. Corre, corre, grava isso. Dor, angústia. Tudo registrado. Quem policia a polícia? Uma câmera na mão e o coletivo Papo Reto, através da comunicação independente, propaga notícias do morro, eventos, protestos e reivindicações. É a mídia de guerrilha, como Fala Roça ou o CDD na web. Até onde é verdade o que diz a grande mídia? É o nós por nós. Para pensar em inovação política, Eduardo precisava estar vivo. O Papo Reto, com sua atuação, garante o direito à existência. Então, a gente trouxe, uma das iniciativas que a gente entrevistou foi o coletivo Papo Reto, que é um coletivo de mídia independente que faz esse trabalho de denúncia das violações dos direitos humanos que acontecem dentro do Complexo do Alemão e outras comunidades que existem naquela região. Então, a gente entende aí a mídia e esse poder do registro como, de fato, uma forma de lidar e de garantir esse direito à existência através dessas denúncias. Esse segundo direito que a gente conseguiu localizar, esse segundo laboratório, né, ele está dizendo basicamente que dentro do processo educacional, isso trazido pelas conversas que a gente teve nessas 130 entrevistas, que o processo educacional, da forma como está estruturado, ele faz um apagamento histórico de uma parte do Brasil.
né? E ele reforça uma visão muito específica e muito eurocêntrica, digamos assim, muito branca, inclusive, né, sobre a própria história do país, né? E que isso, sendo repassado para frente de maneira sistemática, vai fazendo com que essa formação desse sujeito, dessa pessoa, dentro das periferias, inclusive, tenha uma leitura que não consegue, tem uma formação que não consegue alcançar suas próprias subjetividades. O seu próprio olhar não consegue se reconhecer lá. Então, acho que essa frase, ela sintetiza muito bem isso, pelo que a gente pôde conversar, né? Então, tem até eu acho que é bem interessante de olhar para isso, né, desse papo que a gente teve, né? O resgate da memória e da ancestralidade para o reconhecimento do processo de identidade é fundamental para imaginar o futuro. Então, os papos que a gente teve sempre sinalizaram isso. Eu não consigo imaginar outros futuros possíveis se sistematicamente, sempre do mesmo lugar, sempre da mesma maneira, sempre a partir do mesmo ponto de vista que o país é contado, né, o tempo todo. E isso, inclusive, a gente conversou bastante ao longo desse processo de escuta dessas pessoas, né? Direito à economia e ao bem viver, que está no nosso terceiro capítulo, a gente começa falando um pouco dele sobre a perspectiva do direito à economia, mas a partir das pessoas, né? Não a partir de uma lógica capitalista. Então, uma da grande problemática que a gente encontrou dentro dos nossos territórios uma delas é a pouca formação profissional, outra é a própria rejeição do mercado, né, que tem diversos meios excludentes, e principalmente as crises econômicas, que é onde corta grande parte dos empregos de base. Então, a partir disso, com essa grande problemática que atinge os nossos territórios, a gente encontrou um empreendedorismo, mas não um empreendedorismo de oportunidade, mas sim um empreendedorismo entendido como um ato político, como guerrilha e como meio de sobrevivência, que a gente nomeou de autoemprego. Por que autoemprego, né? Como esse empreendedorismo de necessidade, ele se dá, por exemplo, nas feiras, ele se dá nos aspectos das pessoas estarem fomentando suas próprias garagens, fomentando suas próprias produções, e também entendendo que esse autoemprego ele está dentro de um mecanismo, muitas vezes, de precarização desse mercado de trabalho, né? A gente entende que essas iniciativas que estão atuando a partir desse empreendedorismo como ato político, elas estão buscando fazer uma tradução de linguagem de códigos. Então, o que seria isso, né? Então, são pegar linguagens dos editais, meios jurídicos, linguagens técnicas, muitas vezes linguagens próprias até do diário oficial, e conseguir fazer com que essa linguagem seja traduzida e seja mais facilmente acessada, né? Então, existe um gap entre esse mundo com essa linguagem que exclui, de alguma maneira, e com a linguagem que é acessada. Então, fazer essa tradução entre esses dois universos é um dos grandes focos dessas pessoas que estão atuando diretamente com esse empreendedorismo ou com esses autoemprego. E uma outra grande problemática que a gente encontrou, que é uma problemática, né, dos fazedores, que a gente chamou de militância versus boletos pagos. O que seria isso, né? A gente conseguir estar atuando de maneira plena, conseguindo estar fazendo debate, formulando, pensando, pesquisando, e também ter a sua sobrevivência econômica, né? Então, ter essa sua questões da nossa vida particular, por exemplo, de, enfim, aluguel, água, luz, enfim, todos os requisitos, né, necessários para a gente conseguir estar fazendo essa mobilidade e também estar fazendo, enfim, militância, enfim, ativismo, e conseguindo fazer essas transformações, que é uma das problemáticas desses fazedores que a gente entrevistou, enfim, conversou bastante. Acho que a grande inovação política, entendendo dentro do direito à economia, que é o entendimento que o território é uma potência criativa e inventiva, né? Que, a partir desses territórios, a partir de que esses fazedores estão produzindo e pensando nesses territórios, são geradas novas formas de economia, novas formas de possibilidades de qualidade de vida, né? Então, a diminuição de deslocamento entre as cidades, e também a fomentação, que é entendendo a importância daqueles territórios, né, que essas pessoas que moram ali, elas não precisam entender aquele território apenas como um espaço de dormitório, mas sim também como um espaço que é possível estar criando a partir dali, talvez não, é a maior inovação política dentro desse direito, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a galera do Quebrada Maps, do Chico Falcone, que está, enfim, atuando, entendendo esse território como uma potência criativa, né? Então, conseguindo fazer com que, entendendo que
A pessoa que vende uma coxinha em frente da escola, que o comércio de roupa da outra esquina, ou que a feira que ocorre ali, são todas pessoas daquele território, que fomentar aquele espaço é de extrema importância para que todos os direitos sejam alcançados, né, sejam, de fato, tido acesso, para que a gente consiga, por exemplo, dizer que você ter acesso a uma educação de qualidade não é um privilégio, em sim um direito, enfim, de todos, e a economia e todos os outros elementos constituídos na Constituição também são. E aí a gente chega no direito à participação política, que é entre o envolver, mobilizar, influenciar e incidir, né? Pode passar. Todos os laboratórios apresentados até aqui, eles validam políticas públicas na questão da gestão das urgências, né? E eles partem de um cenário da democracia. Primeiro, um cenário que a gente tem uma Constituição de 88, que a garantia do que está escrito lá está atrasado, e, ao mesmo tempo, a gente tem a atuação desses coletivos e dessas iniciativas de inovação política das periferias que fazem uma atuação no sentido de acelerar esse processo de garantia dos direitos constitucionais. Então, a gente identificou a cultura nesse processo com um papel fundamental, tanto de formação da identidade, como o próprio Tony já trouxe, mas também como uma forma de começar a entender o funcionamento do orçamento público. Então, eu, por exemplo, pude entender isso quando acessei um edital, que é o VAI. A partir do momento que eu ganhei o VAI, eu tive que criar ali um orçamento do meu projeto, e eu pude entender, caralho, isso daqui é dinheiro público, e eu estou gestionando esse dinheiro, direcionando para um projeto cultural, através do meu coletivo, né? Para além desses processos coletivos de gestão desse dinheiro da cultura, existem outros processos, como o Movimento Cultural das Periferias, aqui em São Paulo, que criou uma lei, que é a Lei de Fomento à Cultura na Periferia, através de um processo de construção coletiva nas periferias. Então, entender esses processos, entender a cultura como um eixo principal aí de entendimento da participação política das periferias é fundamental, porque é a partir disso que a gente consegue envolver os territórios, né? E a gente envolver os territórios fala muito sobre a gente pensar as pautas a partir das pessoas para as quais as pautas serão direcionadas. Então, pensar a política pública não é você vir de um outro lugar e pensar qual vai ser a solução ou a saída para um problema que está acontecendo no Jardim Ângela, que é o bairro que eu moro. E sim você construir, a partir daquelas pessoas e com aquelas pessoas, vindo delas, quais são as saídas e as possibilidades daquele território. Então, a participação política nas periferias ela se dá nesse sentido. Para além desses espaços de formação, para além desses espaços, na verdade, de construção por meio da cultura, a gente tem alguns espaços de formação, alguns espaços que são, na verdade, formadores, né? Que são os conselhos. Então, se a gente tem uma falta de representatividade em espaços como no executivo, no legislativo, essas pessoas, esses agentes políticos das periferias, eles têm ocupado esses conselhos e, para, a partir desses conselhos, conseguir incidir no poder público. A gente está correndo o risco de entrar num período muito difícil politicamente, falando de retrocesso, de perder vários direitos que a gente achava que eram nossos. Jéssica, Nós Mulheres da Periferia. Então, essa verbalização ela traz um pouco que a participação é a resposta contra o retrocesso, né? A gente vive hoje um aprofundamento do capitalismo neoliberal e uma resposta a esse aprofundamento que a gente tem do neoliberalismo é a própria atuação dessas pessoas no enfrentamento. Mas a atuação ela não se basta, né? Para além dessa atuação, hoje a gente precisa garantir políticas públicas que fazem parte do processo de formação desses agentes políticos. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que acessou a universidade por meio do ProUni, que é uma política pública que é uma das políticas públicas, né, que atuam diretamente no processo de formação desses agentes, desses fazedores periféricos. Então, garantir essas políticas públicas é fundamental, ainda mais no momento de retrocessos e de avanço conservador como esse que a gente vive. A gente iniciou o nosso campo no dia 13 de março, e o atentado político que ocorreu no dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco, ocorreu, né? Então, foi um dia seguinte de a gente iniciar o campo. Então, eu e o El, nós estávamos em Belo Horizonte, a Monique e o Hércules estavam em Brasília. É isso, né? Certo? Tá. E durante as nossas pesquisas, né, como foi um dia seguinte que a gente iniciou, tudo o que a gente foi conversando durante esse processo, né, esses 45 dias, toda vez que a gente falava sobre ocupação de poder, sobre espaços de decisões, Marielle veio em grande maioria dessas falas, né?
por conta de entender que a Marielle, uma mulher negra, lésbica, periférica, estava vereadora no estado do Rio de Janeiro com mais de 45 mil votos e foi assassinada da maneira que ela foi. Com isso, né, a gente falando de Marielle e entendendo que Marielle foi essa pessoa que chegou nesse quinto direito, né, dessa ocupação de poder, mas que seu direito à existência não foi garantido, a gente pode entrar em quais são os embates de entender o que seria uma ocupação de poder real, né? O que seria estar no poder e conseguir fazer mudanças para que essa estrutura e que esses direitos que a gente está falando aqui façam essa busca pelos direitos que a gente está falando aqui, ela deixa de existir porque ela vai estar garantida e a gente vai poder falar de outras questões a partir disso, né? Então, a gente entendendo um pouco disso, né, dessa questão, que foi durante o processo de pesquisa, que, enfim... a gente... Desculpem. Enfim... Agora a gente chega nessa espiral, né? O que é essa espiral? Vou contar aqui. A inovação política, ela é representada por um ecossistema. Todos esses direitos que a gente falou até agora, eles são representados por um ecossistema que está representado aqui no formato de espiral. Ou seja, é um ecossistema, então ele se autoalimenta e ao mesmo tempo ele se protege. Então, ao mesmo tempo que ele se autoalimenta e se protege, ele está em movimento. Então, a Mari, ela ocupava um espaço de formulação. Ela estava nesse ponto 5 que a Jéssica colocou, né? E, ao mesmo tempo que ela estava ocupando esse espaço, ela perdeu o direito à existência. Então, quando a gente fala que é um ecossistema em forma de espiral, que se autoalimenta e se protege, significa que ele não tem nenhum ponto de partida, nenhum ponto de fim. Significa que todas as iniciativas atuando ao mesmo tempo são necessárias para que a inovação política aconteça. E essa é a inovação política. A partir disso, a gente chegou em 9 reflexões que a gente quer compartilhar com vocês, né? Então, quando fala a gente chegou, já pode dar aquela relaxada, porque está terminando. A gente chegou a 9 conclusões, né? A primeira coisa é, o legislativo é uma pauta urgente de ocupação pelos sujeitos periféricos, né? Então, lembrando de todas as entrevistas que a gente fez, no momento histórico, né, com esse recorte, nesse momento, com essas pessoas, isso foi muito forte, né? A gente tem alguns processos recentes, que não precisamos nem remembrar nesse momento, mas daqui a pouco sim, do quanto que o legislativo é essencial na construção na formulação dessa política, né? Que é o executivo sim, mas é no legislativo que basicamente essa construção política acontece. Então, uma coisa que a gente percebeu nessas 130 entrevistas existe uma preocupação de ocupação do legislativo, né? E o que significa isso estruturalmente para a minha coletividade, do lugar que eu venho, etc. e tal. E a Gé, né, que falou, não é ocupação solo, não é uma ocupação de uma pessoa. É ocupação, e a gente percebe isso nas verbalizações, né? É uma ocupação que representa uma coletividade, uma síntese. A Gisele Brito usa bastante esse termo, eu acho maravilhoso. É uma síntese de algo muito maior, que está sendo formulado por muito mais pessoas, né? Segunda coisa é, a inovação política é uma mulher negra e periférica. Isso foi trazido em todas as conversas, em todas as entrevistas. Essa política que há necessidade, essa política que a gente precisa, tudo, né, é uma mulher negra periférica. Terceira coisa, os laboratórios de direito são experimentos de políticas públicas, né? Então, lembra lá no começo que a gente falou que o jeito da gente entender isso foi dizer que eram laboratórios de direitos de uma maneira prática, né? Então, essas ações, essas atividades, nesses 5 lugares, nas 5 cidades que a gente colou, elas estão formulando coisas que, se a gente de fato tivesse um entendimento do próprio Estado, né, de não somente trancar meia dúzia de pessoas dentro de um gabinete e ficar formulando coisa sem dialogar com a realidade, são nesses espaços, são com essas construções, nesses territórios que estão formulando coisas que fazem sentido a nível
macro, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país. 4. As periferias, elas são parte da cidade e não uma coisa separada. Acho que na própria periferia a gente tem um costume de falar, eu vou para a cidade, como se fosse uma coisa separada. Então, um dos entendimentos que a gente chega também nessa pesquisa é entender a periferia enquanto uma parte da cidade mesmo, e não algo separado, algo que tem que ser pensado apenas em separado, ou que não faz parte dessa cidade, né? Para além disso, 5. O fortalecimento do financiamento dessas iniciativas. Então, como o Tony mesmo colocou, não é a periferia romantizada. A periferia é um lugar de disputa. Então, colocado que é um lugar de disputa, a necessidade do financiamento dessas iniciativas é fundamental para a garantia da ampliação delas e para a própria existência delas. Então, pautar o financiamento é fundamental. E o 6, a visualização desse ecossistema nacional. Então, quando a gente fala de visualização, não só a gente poder entender que existe esse ecossistema que está acontecendo nas periferias, mas esses agentes poderem se ver como parte desse ecossistema e como formação dele mesmo, né? E entender aí que você precisa também sustentar ele, construir, fortalecer de forma coletiva. A 7ª conclusão que a gente chegou, que é a necessidade da valorização das políticas públicas e as suas continuidades, né? Então, o entendimento de que essas políticas públicas precisam continuar sendo formuladas com essas pessoas e que as políticas públicas que a gente que existe, que o El comentou em participação social, elas possam ser garantidas e ampliadas, né? Porque elas são extremamente necessárias para que esses fazedores políticos estejam fazendo e propondo, continuar propondo essas inovações políticas dentro da periferia e fazendo disputa dentro da cidade, né? A 8ª reflexão e conclusão que a gente teve é a estratégia de incidência como uma das formas de conseguir manter as pressões, manter e fazer mais pressões dentro dos órgãos públicos. Então, a importância de organizações que estejam fazendo advocacy e fomentando esses espaços, assim como o fortalecimento do financiamento dessas organizações para que elas possam estar fazendo esse advocacy, né? Então, essas iniciativas que a gente comentou, que são esses coletivos, essas redes, tendo esse financiamento, eles conseguem também estar produzindo esse advocacy dentro dos poderes, né? E, por último, a importância da entrega dessa pesquisa nos territórios que foram pesquisados e também nas periferias, né? Então, essa pesquisa está disponível, não sei se está aí o site, mas, enfim, ela está disponível no site do emergenciapolitica.org. E também a gente vai estar fazendo umas circulações nas cidades que foram pesquisadas, então Belo Horizonte, Recife, Brasília e Rio de Janeiro. A gente vai estar indo para esses territórios, falando sobre essa pesquisa, apresentando, entregando também. E aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ter, em alguns CELs, também essa apresentação, essa entrega para esses coletivos, para a nossa rede, né, que a gente fomentou, que a gente dialogou, para que esse conteúdo seja uma das ferramentas também de formulações de novas ideias, né, formulações de novas propostas de política pública e também o pleiteamento de debates.